E aí, pessoal? Sou a professora Priscila Brandão e tô aqui hoje, né, gente, para passar para vocês aí a geografia aí pro concurso de vocês, a PM do Paraná, isso mesmo. Comentando aí sobre a banca vai aí colocar assuntos aí da geografia do Brasil e também do estado do Paraná, né? Ela gosta de estar valorizando aí, né? A geografia aí do estado também tá corretíssima, né, gente? Tem que valorizar mesmo, né? E vocês, meus futuros servidores, né, saberão de muitas coisas, né? Estão aprendendo muitas coisas através deste concurso. São, assim, informações que vão servir para a vida de vocês, né? Então é legal vocês estarem aprendendo, sim, claro, né, gente? Aprender nunca é demais, né? E aí, nesse período aí, eu sei que vocês estão nessa luta aí, né, para conquistar o cargo de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão conquistar, tá, gente? Tamo junto nessa. E lembre-se, tá, gente? Isso é só provisório. Daqui a pouco tá todo mundo aí, ó, desfrutando aí do seu cargo, né? Tendo aquela independência financeira, aquela segurança, assim, de que seu emprego vai estar lá todos os anos. Então, vale a pena, gente. Vençam aí esse sono, vençam essa procrastinação, gente. Toma café. Eu sei que começar é muito difícil. Depois que a gente enganja aí, né, a gente vai que vai. Mas começar é difícil sim, claro que é, né? Começar qualquer hábito é difícil, né? E eu desafio vocês, é o desafio Life, gente. 21 dias aí estudando todos os dias. E vocês nunca mais vão deixar de estudar, gente. Vão por mim. Vão ser classificados, vão passar em qualquer concurso aí que vocês prestarem aí pra frente. E eu quero dizer para vocês que o curso Seja está juntinho aí com você. Vários cursos online aí disponibilizados. Comprem um pacote completo, gente. E podem ter certeza que o nosso foco é o seu sucesso, gente. É a sua classificação. Vamos que vamos, estamos juntos nessa. Vamos começar. Como eu falei para vocês, né? Professora Priscila Brandão, coloquei até ali, ó, o globo ali bonitinho ali para vocês verem que é tudo feito com muito carinho, muito amor. Tá aí, ó, símbolo da Polícia Militar do Paraná, gente, onde vocês vão ser os novos servidores aí da PM, né? Prestar esse serviço aí super importante aí para a sociedade. E aí, gente, nosso primeiro assunto, população, né? Vamos ver alguns indicadores aí disso, né? População absoluta, para a gente entender ao longo da matéria. População absoluta é o total da população, já tô falando absoluto, total, né? País populoso é uma população absoluta grande, né? É um país populoso que tem esse número populacional muito grande. População relativa, quer dizer o quê? É relativo à extensão territorial, tá? É relativo, gente. Por exemplo, um estado grande como a Amazônia, a população não é uma população pequena em relação à extensão territorial. Aqui no Rio de Janeiro já é o contrário, tem uma população grande em relação à extensão territorial. Então ele mede o número de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então depende muito. Ah, tem muita gente, mas o local é grande. Então as pessoas não é um local cheio. Então a população relativa é essa, depende do tamanho da terra, tá? E país povoado. País povoado é uma população que tem uma população relativa grande, tá? Super povoada. Tem o coeficiente de Gini também, né? Que se usa bastante, né? Essa expressão, que mede o quê? A desigualdade social, né? Do local. O índice de desenvolvimento humano, que mede a qualidade de vida ali, né? Do pessoal, da região, do país, enfim. O IDH, ele é medido de 0 a 1, né? Você já deve ter reparado isso, né? Até 0,499% é ruim. Até 0,599% é regular. Até 0,699% é bom. E até acima de acima de 0,799 é muito bom, que é característica até dos países desenvolvidos, tá? E aí, olha, indicadores demográficos, né? PIB, que mede aí se a população tem uma boa qualidade de vida ou não?
o PIB, a renda per capita, taxa de natalidade, né, taxa de pessoas que nascem, fecundidade, né, mulheres gestantes, mortalidade, analfabetismo, longevidade e coeficiente de Gini e o IDH, né? Tudo isso aqui que faz os indicadores demográficos, né? Que vê aí a qualidade de vida da população de um determinado local, ok? Aí vamos lá entender, né? Como eu falei pra vocês, taxa de fecundidade é a média de filhos por mulher. É super importante, a gente vai entender isso, né? Natalidade é que nasce, mortalidade dos mortos, né? Mortalidade infantil também, isso aí é visto, né, é analisado. E a expectativa de vida também, que tem muito a ver também com o desenvolvimento daquele local. Pode ver que locais como o Japão, né, tem uma expectativa de vida bem alta, porque eles oferecem uma boa qualidade de vida para a população. Então, tá tudo interligado aí nessa questão de qualidade de vida, ok? E aí, né, você sabe o que é demografia, gente? É aquele negócio que estuda a população. Isso mesmo. O que é a teoria, né? É uma forma de pensar no assunto, né? Teorias demográficas são formas de pensar sobre a população. Como vive a população de um país tal? Por que aquela população vive desta maneira? Aqui nasce ou morre mais? Qual é a expectativa de vida? Quanto tempo aquele pessoal ali vive naquela região? Por que aqui vive mais do que ali? Então é uma forma de pensar sobre as pessoas que vivem nos locais, ok? Teorias demográficas, gente. Existem várias teorias sobre a população. Tem a primeira teoria, que é a teoria de Malthus, né? A teoria malthusiana, né? Essa teoria fala o seguinte, ela preconiza que a população mundial cresceria segundo a progressão geométrica e que os meios de subsistência respeitariam a progressão aritmética. Mas olha só, essa teoria malthusiana, né, ela fala o seguinte, vou explicar aqui para vocês. Ela diz que se a população for muito grande, a gente não vai conseguir suprir as necessidades da população. Os recursos, né, digamos assim, os recursos naturais não vão conseguir suprir as necessidades da população. Então a gente vai entrar num caos, né, em relação a tudo. A alimentação, a poluição, né? E assim, a gente vai entrar numa crise horrível, então é necessário haver um controle aí de pessoas, de número de pessoas aí na Terra. Então ele até chegava a dizer que ter guerras, epidemias, enfim, era bom, porque as pessoas morriam e diminuía o número de pessoas. Então ele falava que quanto menos pessoas, era melhor aí para a qualidade de vida aí das pessoas que estão aí no mundo. Ou seja, né, ele defendia que a população tinha que ser pequena, menor, né, pra tá aí vivendo bem. Só que essa teoria caiu por terra, tá, gente? Caiu por terra porque houve muito desenvolvimento na agricultura, né? Então, assim, os alimentos ficaram mais acessíveis, né? Começou a se plantar muito mais com a Revolução Verde, né? Então, caiu por terra. Falou assim, não, a população grande, ela consegue, sim, sobreviver, né? Consegue se alimentar bem. A alimentação até melhorou depois da Revolução Verde, né? Então, essa teoria de Malthus caiu por terra, tá, gente? A teoria malthusiana. A gente vê assim que, muito pelo contrário hoje, não nascer filhos virou uma preocupação, né, para vocês terem noção. Então, a teoria malthusiana, que é o controle aí do número de pessoas na Terra, caiu por terra. Foi a primeira teoria demográfica. A segunda teoria, a neomalthusiana. Como é consequência da explosão demográfica, ocorrida em função da súbita queda da mortalidade, que não for acompanhada pela natalidade nos países de terceiro mundo. Causa grande natalidade, consequência, subdesenvolvimento. Olha só, a neomalthusiana, que vem depois, né, da teoria malthusiana, eles falam o seguinte, que tem que nascer pessoas sim, eles falam, não, tem que nascer pessoas, como assim? Tem que ter pessoas e tal. Só que tem que ter uma renovação aí de pessoas no mundo, né? Só que tem que ser controlada a natalidade. Eles já defendem isso, controle da natalidade. Por quê? Porque eles falam que se as mulheres tiverem um número de filhos acelerados, isso vai levar ao desenvolvimento a subdesenvolvimento daquele país. Podem ver realmente, né, que nos países subdesenvolvidos as mulheres têm muito mais filhos e elas não têm condições para bancar todos esses filhos aí, né? E isso é um problema, tá? Então ele diz que tem que ter sim um controle de natalidade por família, para a família poder dar uma qualidade melhor de vida para os seus filhos, ok?
E a teoria reformista, né? O que gera a fome, a miséria, portanto, seria a desigual distribuição da riqueza. Aqui eles falam o seguinte, que não é o fato da mulher ter 10 ou 1 ou 2 filhos. Isso não vai fazer diferença. Porque a mulher que passa necessidade com 10 filhos, pode passar necessidade também com 2, um filho ou até nenhum. Então eles falam que, na verdade, não é o controle de natalidade que vai fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor. Eles falam que o que vai fazer melhor é a redistribuição de renda de forma justa. Então essa é a teoria reformista, né? Que eu acho até que, assim, acredito que seja a teoria mais eficiente quando se vai pensar aí na qualidade de vida aí da população. E aí tá aí, ó, a teoria malthusiana e neomalthusiana. A mulher fala, mas Paula, pelo amor de Deus, olha, cheia de filhos, né? E aí a mulher, em troca de dar esmola, dá anticoncepcional, para ela não fazer mais filhos. Essa é a teoria malthusiana e neomalthusiana, né, gente? Coloquei essa charge aí para vocês não esquecerem. Teoria da transição demográfica, gente, elaborada em 1929, né, com a crise aí que teve, né, gente, aquela crise mundial aí que teve, tá? Essa teoria aponta que o crescimento da população passa a ser equilibrado a partir da redução das taxas de natalidade e mortalidade. Então é um equilíbrio aí entre quem nasce e quem morre, né? O que acontecia aqui nesse período? Nascia muitas crianças, mas também morria muita gente. A expectativa de vida nesse período ainda era baixa em muitos locais. Então havia um equilíbrio aí nesse aspecto, ok? E aí essa teoria foi dividida em 3 fases. Fase pré-industrial, antes da intensa industrialização, né? Nessa fase havia baixos índices de crescimento vegetativo, em consequência das condições sanitárias inadequadas, guerras, fomes, doenças, entre outros. Para deixar bem claro aqui, o que é crescimento vegetativo, gente, que eu não falei para vocês lá na frente. Crescimento vegetativo é a diferença entre as pessoas que nascem e as pessoas que morrem. É essa diferença, tá? Isso aí que a gente vê a qualidade de vida do local, tá? Nasce muito, mas morre muito, então elas por elas. Nasce pouco, mas vive muito, então vai ter mais velho do que jovens. Nasce muito, mas as pessoas morrem muito, morrem pouco, então vai ter muitos jovens e muitos idosos, né? Então, o crescimento vegetativo é isso, a diferença entre quem nasce e quem morre, ok? E aqui ele fala isso, que antes da Revolução Industrial, né, um pouquinho antes, tinha esse índice baixo, né, gente? O que estava acontecendo, né? Nascia, né? Mas as crianças também morriam muito cedo e as pessoas também, muitas delas não atingiam a velhice. Então tinha esse crescimento vegetativo baixo, tá? Fase transicional. Como consequência da Revolução Industrial, né? Há também maior investimento em pesquisa médica e grande crescimento populacional. A natalidade passa a cair, né, à medida em que o acesso à tecnologia cresce. Aqui, essa fase aqui de transição, olha, onde a Revolução Industrial começou a ganhar força, né, começou a crescer, e aí os alimentos, né, industrializados, chegou aí as pessoas. Como eu falei para vocês lá na frente também, da Revolução Verde também nasceu nesse período, né? O que foi a Revolução Verde? A introdução de agrotóxicos, fertilizantes, alimentos transgênicos. Então, assim, a questão de alimentação no campo cresceu muito, né? E ficou mais barata também, mais acessível a todos comprarem, né? Então, as pessoas começaram a se alimentar melhor e aí começaram a viver mais. Houve outro aspecto também, né? Foi criar... que começou a vir com o avanço da ciência, gente? Vacinas também. A condição médica também melhorou, né? E os anticoncepcionais, né, gente? A mulher começou a decidir quando e quantos filhos ela teria. Então, o que aconteceu aqui? A taxa de natalidade começou a diminuir, né? E de mortalidade também começou a diminuir. Foi um período que a população cresceu bastante. Foi nesse período aqui de transição, tá? E aí teve o terceiro, a fase evoluída, né? Que eu posso até falar que a gente tá aqui hoje, né? Tá nesse período aqui. Teve um equilíbrio demográfico, né? Com baixas taxas de natalidade e mortalidade. Foi alcançada pelos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos, como eu falei pra vocês, tem uma baixíssima taxa de nascidos, tá? E uma baixíssima
taxa também de falecidos, né? As pessoas têm uma expectativa de vida muito grande, né? Pode ver que isso até já virou alguns problemas. Por exemplo, na Europa. Gente, na Europa tem países que estão pagando para as pessoas terem filhos. Estão dando meses de férias aí para as pessoas fazerem filhos, acreditem. E outra coisa, eles têm toda aquela questão da xenofobia, né? De que é preconceito contra o estrangeiro. Só que eles ficam assim meio de mãos atadas, porque eles precisam da mão de obra desses caras, gente. Porque não nasce gente. A população tá ficando super velha. Então quem é que vai trabalhar? Quem é que vai bancar aí esse pessoal que está aposentado? Imigrantes, não tem pra onde correr, gente. Então, assim, é até outro motivo de acontecer essa imigração muito grande aí no mundo. Pra vocês terem noção, no Japão é o terceiro país que mais tem brasileiros, mais tem imigrantes. Por quê? População, cara, lá no Japão, a expectativa de vida é 100 anos, gente. Pelo amor de Deus, né? Só lá vive com 100 anos e 100 anos e tá bem pra caramba. Então, assim, só que esse pessoal já tem que estar aposentado, né, gente? Não tem como estar nativa aí, né? E cadê a mão de obra se o pessoal não faz filho? Então, o problema de natalidade já é um problema atual, principalmente nesses países desenvolvidos, e eu posso dizer para vocês que é um problema até irreversível. É um problema cultural. As pessoas da Europa, por exemplo, elas preferem ter cachorros do que ter filhos, gente. Então, assim, hoje isso aqui já é uma realidade, tá? Nasce pouco e morre pouco. Então, fica uma população de cabelos brancos, né? Uma população idosa, principalmente nesses países aí desenvolvidos. Coloquei aqui, ó, taxa brasileira para vocês darem uma olhada, né? Que despencou, né, gente? Não caiu não, né? Ela despencou, tá? Tá aí, olha. Como é que era a realidade aí em 1960? A brasileira tinha, em média, 6 filhos. Média, até era mais, né? Ó, pode ver que tá cheio de filhinho. Ainda tava grávida a mulher aqui, ó. 1980 passou a ter 4 filhos, em média, né? No ano de 2000, 2 filhos, gente. Hoje em dia é muito comum, né? No ano de 2000 pra cá, 2 filhos. Até tinha aquela coisa, vou fazer um casalzinho, né? Tá até aqui o casalzinho pra, né? E 2020, a média de 1 filho e meio. Gente, quem tem meio filho? Quem é meu filho? Não tem, né? Então, assim, fica nessa média de 1 a 2 filhos por casal, tá? Então, assim, hoje é muito comum você ver filhos únicos, né? A pessoa tem em média um filho mesmo, às vezes tem outro, até às vezes por acidente mesmo, né? Mas essa taxa aí, ó, do Brasil, isso já é uma realidade aqui no Brasil, tá? Por isso que eu coloquei aqui até 2020, né? É uma realidade já do Brasil, tá? As pessoas, em média, vocês forem ver esses novos casais aí atuais, eles estão tendo um filho só e nem querem mais ter outro. Por quê? Mulher trabalhando fora, né? Mulher no mercado de trabalho, custos de vida alto. Tem a questão também da violência aqui no Brasil, que é muito grande, né, gente? Então, assim, cada vez mais as mulheres estão querendo ter menos filhos. E assim, com quem elas vão trabalhar fora? Porque elas vão deixar esses filhos? Creche é super caro, né? Então, assim, são muitas questões aí que fazem com que o casal reduza mesmo a quantidade de filhos, né? Eles têm essa coisa do planejamento familiar muito forte, né? Hoje, né? E é uma realidade que eu sei também que é irreversível. Por que eu falo isso? Por que eu bato tanto nessa tecla do irreversível? Gente, olha só, virou cultural também isso. Até as pessoas que têm grana para ter muitos filhos, elas também não querem ter muitos filhos, né? Inclusive, a gente até zoa quem tem muitos filhos. Já repararam isso? Às vezes a pessoa tem 3 filhos e a gente fala, pô, tem isso tudo? Caraca, tem televisão, não? A gente já fala logo assim, né? Por quê? Porque já virou cultural, gente, ter poucos filhos. A gente já acha que 3 filhos é muito. Mas antigamente, olha, a pessoa tinha 6 filhos e normal. Tinha 6, 10 filhos e normal. Agora não, agora a gente até critica quem tem muitos filhos, né? Então, assim, cultural. E assim, posso falar pra vocês que isso é um problema, tá? Porque a gente tá vivendo mais, como eu falei pra vocês, assim como nos países desenvolvidos, e até tá mexendo aí na Previdência, que vocês com certeza estão acompanhando e estão vendo que a gente vai trabalhar mais, né? Teve até muitos memes em relação a isso, né? E é verdade, a gente precisa realmente trabalhar mais. Por quê? Porque a população tá ficando velha, gente. Não dá para suprir, tá nascendo menos do que tem vivos, né? Do que tem idosos. Então, assim, a gente tem que trabalhar mais, porque senão o INSS já é uma instituição falida, né? Imagina, né? E assim, já é falido. Nascendo menos, então, menos gente contribuindo aí para pagar nossas aposentadorias, como é que vai ficar isso? A gente vai ficar meses sem receber? Não tem como, né, gente? Então, já é uma realidade e já é um problemão aí que vários países, e o Brasil, já está começando a enfrentar aí para frente.
Para vocês terem noção, eu coloquei esse mapa aí da população mundial, olha. Estimativa da população mundial, né? Tá aqui uma estimativa. Uma população grande, né? Que tem bastante gente. Aqui, ó, México, Estados Unidos, né? População cheia. População de 1 a 5,0, né? A porcentagem, tá, gente? Tem vários ainda, ó, países bastante, ainda que tem uma população grande, né? O Brasil é o quinto maior país, né, gente, do mundo, e é o quinto mais populoso também, 5,5, tá? 5,5 é o quinto maior país e é o quinto mais populoso, tá? Então vamos lá. Brasil aí, os Estados Unidos, né? A parte aí da Rússia, ó, né, que o mapa tá assim, né? Tem uma parte da Rússia que é bem populosa, como vocês veem aqui, alguns lugares da África, né? A gente vê aí os países com menos de 0,1, os países menos populosos, ó, tem vários, olha, na divisa aqui com o Brasil, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, alguns lugares aqui da África, Rússia, Europa, olha, tem uma população baixa, tá? Para vocês verem que essa questão de população baixa, ela tá crescendo, tá? Até em lugares aqui na África, que a gente acha que a população vai ser muito grande, não, olha lá. Várias populações aí pequenas, né? Relativamente pequenas, que são essas aqui em amarelinho mais claro. Quanto mais escura, mais população. Quanto mais claro, menos população, tá?